Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ateliê Arte Coisas. Na aula de hoje, eu preparei um suporte de post-it muito charmoso em formato de estrela para vocês, com dicas e uma técnica bem gostosa. Os formatos são diversos e, é claro, todos eles vocês encontram lá no nosso site, que é o www.atelierartecoisas.com.br. Bom, eu espero muito que vocês gostem e se divirtam assim como eu. Uma boa aula! Então vamos lá. Eu escolhi o tema para compartilhar com vocês de estrelinha hoje. E a gente vai começar então fazendo o revestimento interno e externo do formato. Então vou deixar aqui o meu post-it de lado e vou deixar minha lombadinha também de lado. Então a gente vai fazer o revestimento primeiro dessa parte e dessa daqui. Trouxe alguns detalhes daqui pra gente depois testar juntos. Então, ó, cola branca eu vou aplicar com o pincel mesmo, pra pegar bem os cantinhos. E vou pegar nosso papel de scrapbook. Nesse tema que traz também uns detalhes natalinos. E vou simplesmente, ó, encaixar aqui. Fazer bem perto dessa linha. Venho com a dobradeira. E vou tirar esse excesso com a tesoura. Eu venho e vou diminuindo esse papel. E vou facilitar, para depois eu aplicar a listinha e deixar os cantinhos bem certinhos. Então, ó, fiz aqui. E agora eu vou fazer esse outro lado. Então, para ficar coordenado, vamos lembrar que o posicionamento é sempre assim, ó. As duas partes lineares, certo? Sempre opostas, ó. Por exemplo, aqui o modelinho da maçã. Então, eu sempre vou fazer os revestimentos primeiro. E aí, para facilitar aqui, para deixar aqui livre, eu vou vir e vou colocar, ó, nesta outra parte do meu papel, tá? Pra ficar facinho de entender. Por dentro eu vou usar essa estamparia e por fora eu vou usar o avesso, que é o xadrez. Então, ó, passei bem passadinho e aí vou vir aqui e vou aplicar. Vai ficar assim, certo? E esse vai ficar aqui. Essa parte aqui vai ser por dentro. E esse aqui eu vou encaixar bem aqui. Tomando cuidado para não pegar o código, inclusive aqui se quiser até remover o código. E tomando assim um certo cuidado para não ficar de ponta cabeça.
E aí, vou fazer a mesma coisa. Remover os excessos. Feito isso, a gente vai pegar a listinha de unha e a gente vai passar por toda a extremidade, tá? Por toda essa volta para refilar esse papel. E vai cortar de vez esse excesso. Então, ó, ele vai ficar bem certinho, ó. Tá vendo a linha? Fica bem certinho. E é sempre importante, quando a gente estiver lixando, a gente manter a pressão na onde a gente está passando a lixa. Porque eu digo isso, se a gente fizer assim, ó, não vai fazer o corte ideal do papel. Então, eu preciso fazer uma certa força aqui, né? Pegar com jeitinho para ajudar essa lixa. Senão eu só basicamente desgasto o papel e não dou o acabamento. E facilmente vou tirando essa rebarba de papel. Olha como vai ficando certinho por toda a volta o acabamento. Essa opção é ótima para lembranças, mimos, né, para lembrancinhas de evento. Eu adoro fazer e a gente aproveita muitas vezes restinho de papel. Então, às vezes, ó, onde a lixa não chega, a gente vai com a pontinha da tesoura e garante o acabamento também. Eu fiz aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado. Sempre pegando aqui na diagonal, tá? Principalmente porque se eu faço muito reto, quando eu estiver fazendo essa parte, eu começo a machucar onde eu já colei. Então, sempre pegando no ângulo certo aqui do nosso post-it. Então, revestimento interno, nessa parte do revestimento interno, tá ok. Então, mesmo não sendo MDF, essa estrutura de papel é bem forte,
Então ela aguenta, né, esse acabamento que a gente tá dando mesmo aqui. Aqui onde eu vou precisar ir com a tesoura, eu dou um picotezinho. Também fica ótimo, certo? E aí eu vou então pra colagem, pra fazer o revestimento por fora. Então essa parte. Vou alinhar os meus desenhinhos, então, ó, aqui vai ficar... Lembra sempre, ó, gente, de ir posicionando o encaixe, né? Então, o meu suporte de post-it vai ficar assim, certo? Então, agora eu vou encapar essa parte, que tecnicamente eu não preciso me preocupar muito, uma vez que ela não vai ter lado, né? Porque é um xadrez. Eu vou optar por usar o xadrez aqui por fora. Mas é bom a gente sempre ter em mente já essa organização para quando o papel estiver lado, né, eu não acabar me embananando. Esse meio aqui eu vou manter, porque daí a gente consegue fazer depois os encaixes, tá? Lembrando sempre de deixar um pedacinho de papel para lixar, tá, gente? Que é isso que vai deixar nosso acabamento perfeito, tá? Eu não gosto de cortar certinho, porque eu acho que quando a gente lixa, fica com um acabamento melhor. Então, fica essa dica também, para não cortar certinho. E aqui, para aproveitar bem a folha, eu vou vir e ó, vou fazer a mesma coisa. Me preocupando em revestir 100%. Não deixar nenhuma pontinha para fora. Nessa hora, sempre é bom cortar maior, porque às vezes as pontinhas não estão totalmente coladas, e aí a gente passa, às vezes, e tira um pedaço do próprio papel, tá? Porque todos esses modelinhos que eu trouxe, inclusive aqui, ó, para vocês conferirem, eles têm, né, detalhezinhos importantes para se deixar. Então, formatinho de borboleta, ainda tem casinha, em breve a gente tem mais lançamentos também. É um mais fofo que o outro. Então, corta maior mesmo e depois vem e diminui. E aí, eu vou repetir esse mesmo processo. Então, diminui com a tesoura primeiro. Certo? E aí, a gente vai vir com a lixa. E aí, o que eu falei, se atentar ao ângulo certo aqui, bem na diagonal, ó. Pra quê? Pra gente não machucar a parte que já foi revestida, né? A parte que já teve o papelzinho colado. Ó, quando eu faço dessa maneira, eu protejo ambos os lados. Então, bem assim na diagonal, e não simplesmente retinho. Então, eu vou fazer isso
Enquanto eu só termino esse mesmo exercício que vocês acompanharam do outro lado, eu vou chamar os comerciais para vocês conhecerem mais uma linha de produto aqui do Ateliê Arte Coelho. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor a seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Bom, então fiz dos dois lados, escolhi então o lado estampadinho aqui e por fora o xadrez. E aí agora a gente vai ver e vai unir essas duas partes. Então eu vou pegar agora sim a guilhotina e vou refilar aqui esse papel pra gente conseguir utilizá-lo ele. Ó, vou considerar refilar aqui também. E eu vou cortar uma faixa de 5,2. Esses 2 milímetros é bem importante para o nosso acabamento, tá? Então, vai ser uma faixa 5,2. Duas faixas na realidade. Essa que tem aqui, a parte da estamparia, eu vou refilar por 10,5 de altura. Então, vamos lá. 10,5, tá? Por 5,2. Já a xadrezinha, que eu vou considerar na parte interna, a gente vai acabar cortando ela por 7,4. Por 7,4. Então, eu vou vir aqui e eu vou considerar esse desenho aqui, ó. Então, vamos fazer essa união. Vocês vão ver que é bem simples. Então, olha só. Eu vou considerar colocar a estamparia agora por fora, né? Bem aqui assim, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Pegar a cola e vou, ó, passar agora só nessa parte que a gente não passou cola, né? Nessa parte lisa, assim, reta. Fez isso, ó, vou encaixar meu papel aqui. Simplesmente vai ficar em torno de 1,5 cm para cada lado, tá? É isso mesmo. Tá? Simplesmente encaixo bem certinho, sem sobrepor mesmo, só lado a lado. E aí eu vou vir e vou fazer o seguinte, ó. Só para não entortar meu desenho, eu vou fazer uma linha aqui para saber aonde aplicar essa outra parte, tá? A gente vai fazer isso aqui. Então, eu vou vir agora e vou aplicar também aqui. Então, ó, faço o encaixe também. Dá uma verificada se ficou certinho, se dá para empurrar um pouquinho. A minha regrinha mesmo.
E ó, passo bem a dobradeira. Certo? Feito isso, eu vou pegar essa daqui que é a minha lombadinha, que ficou lá, né, na parte de fora, e vou colar aqui centralizada nessa sobrinha. Então, reparem, eu recortei os 5,2 de largura, que é uma medida boa pra gente deixar de distância entre uma aba e outra. E aqui também eu vou centralizar essa colagem, deixando, né, o mais certinho que eu conseguir. Então, eles vão ficar todos assim, paralelos. Aí eu venho, ó, e passo a dobradeira por trás. Feito isso também, ó, eu já faço essa divisãozinha aqui. E vou fazer essa colagem. Certo? Então, eu venho e vou passar a bola aqui, ó. Pra virar, de fato, essa ponta aqui pra cima. Então, aí com auxílio ou da dobradeira ou de uma espátula, eu venho e faço essa colagem. Não preciso me preocupar e entrar nessa coifa aqui, tá? Deixa ela assim, porque eu posso rasgar se eu forçar ela agora. Então, não precisa se preocupar com ela. Depois, o papel vai acabar cedendo, ó. Tá vendo? O papel acaba cedendo. Ai, tá muito gracioso essa estampa. Mesma coisa aqui. Vou aplicar pincel. E aí, devagarzinho, eu vou e faço isso aqui, ó. Ó lá. Já vai criando nosso formato. E para finalizar, a parte interna de revestimento, eu vou ter aqui, ó, essa minha lombadinha, né? Essa lombadinha. Que eu vou tirar 1 milímetro, gente. Vou deixar ela um pouquinho menor. Porque às vezes na própria colagem o papel cede um pouquinho. Mas isso é, ó, algo que eu posso fazer a olho, sem me preocupar muito, tá? Vou pegar uma capa aqui onde eu protejo para passar cola, porque a cola vai ser passada no papel. E aí eu vou utilizar também um rolinho, que eu acho que fica mais uniforme para esse tipo de acabamento. Então, a gente vai vir, ó, e vai colar chegando nas linhas, né? Ó, aqui também, deixar bem centralizadinho. Não vou entrar muito também na coifa. Só vou marcar bem aqui assim, essa parte da altura. Aqui também, ó. E aqui a gente vem e só faz um carinho. E nossa capinha fica já toda revestida. Olha só que delicadeza. Dá pra gente deixar de mimo fechadinho, pendurado na árvore. Dá pra gente marcar assento das pessoas no jantar e depois presentear com essa lembrança. Fica super fofo, colocar num cestinho personalizado com o nome, né? Então, tem muitas opções aí que dá pra gente usar. Vou aproveitar então agora para envernizar, pra gente finalizar o acabamento, colocar fita e tudo mais. Então, aonde eu não vou passar verniz nesse projeto? Aonde eu vou encaixar aqui a estrelinha, tá? Essa parte, normalmente eu não envernizo.
para não acabar estragando depois a colagem. Eu vou passar dessa parte para cá e nessa parte de fora, tá? Eu gosto de impermeabilizar por qual motivo? Às vezes a gente deixa na bolsa, né, para utilizar no dia a dia, e aí acaba pegando pó, coisa e tal. Então eu acho que é uma boa ideia o verniz para esse tipo de projeto que vai ter muito manuseio, justamente por conta disso, fica protegidinho, tá? Então, ó, eu vou apoiar aqui e vou passar o verniz. Verniz acrílico brilhante, certo? Aqueles que a gente usa em todos os nossos trabalhos de artesanato por aqui. Essa opção que eu estou utilizando é a opção brilhante, mas vocês encontram também a opção fosca, tá? Para quem gosta só da impermeabilização e não gosta do brilho. Então, eu vou aplicar sempre com um rolinho, vou aplicar 3 camadinhas, assim da mesma maneira que eu tô aplicando aqui por fora. E depois vou aplicar por dentro, ali onde eu mostrei pra vocês. Na parte onde vai a colagem não, mas no restante sim. E aí a gente vai finalizar com os embelezadores, tá certo? Enquanto isso, mais um pouquinho da Ateliê de Coisas pra vocês. Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decoupage ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Corre lá! Então vamos lá. Já envernizei, certo? Essa parte de fora também. E aí a gente vai então aplicar a cola branca para colar essa última folha aqui no nosso suporte. Vou escolher uma fita de juta, que é uma fita um pouquinho mais rústica, que eu acho que vai super combinar aqui. Então, vou tirar aqui a medida. Eu gosto de colocar fita porque fecha, né, o nosso post-it. Também é legal se for colocar, como eu falei, na bolsa, fica mais protegido. E aí, como aqui tem a ponta, ou eu vou jogar a amarração pra cá, ou a amarração pra baixo, né? Eu acho que... Se bem que essa fita é bem feliz pra fechar, porque ela não é escorregadia. Ela dá pra travar legal, então também, bem, ela se comporta. E acaba que o lacinho também já é uma decoração, né? Então, ó, pegou aqui na parte de trás e vou dar uma diminuída também. Não muito, porque senão depois eu não consigo manter o lacinho. E aí aqui, para ajudar a segurar essa fita, eu vou colocar uma estrelinha de MDF. Vocês encontram aqui em pacotinhos com diversas unidades. E vou colocar 2 meia pérolas para dar um brilhinho de luz.
Olap Charm. E para finalizar esse acabamento, eu vou usar o nosso Acripel, que é o nosso efeito 3D incolor para papel, MDF, apliques em geral, pintados ou não. Então ele tem uma textura de mel e a gente aplica com o próprio bico aqui e ele nivela. Então ele tira esse aspecto mais rústico e deixa mais brilhante. Depois que eu aplico de maneira uniforme, eu deixo secar naturalmente. Ele vai ficar com uma película parecendo uma resina, sabe? Uma película adesivada. Eu gosto bastante para aplicar em detalhes como esse, que fica só aqui no nosso MDF cru. E pronto. Olha só. Finalizamos então esse modelinho de suporte de post-it. E aí, gostaram das dicas de hoje? O nosso convite é para a semana que vem. Um novo programa, um novo projeto, cheio de dicas para vocês. E é claro, reforço meu convite para vocês conhecerem o www.atelierdecoisas.com.br. Um super beijo e até a nossa próxima aula!